Boa noite, meu nome é Josimar e eu sou contador e eu vim aqui responder uma pergunta comum. Lucro presumido. É possível ou não fazer a desopção? É comum as empresas fazerem essa opção no início do ano com pagamento em abril e aí chega ali em meados de maio, junho e percebe que não foi uma boa escolha, que em função de queda de faturamento, aumento de despesa, o lucro não vai ser aquele esperado e esse imposto pago por essa forma vai se tornar um grande problema. Eu tive essa situação em 2014, quando um cliente meu me procurou para ver essa questão e eu dei essa solução para ele e eu acredito que vai ajudar muita gente nesse sentido. A gente tem que entender duas coisas. O artigo 587, no seu parágrafo 1º, que versa aí sobre o imposto de renda lucro presumido, determina que a apuração do lucro presumido é feita de forma irretratável por um ano. Isso é pacífico e é comum a resposta do contador nesse sentido. Porém, a gente tem que observar quais são as condições para que na questão do lucro real, o que acontece é o seguinte: basicamente nós temos no artigo 257, que versa agora sobre o lucro real, três condições para você ser lucro real. Tem outras, tem várias outras, mas vamos falar as três principais. A primeira é o faturamento superior a 78 milhões. Então, se a empresa faturar mais 78 milhões, ela obrigatoriamente tem que fazer o cálculo da apuração do imposto de renda e contribuição social pelo lucro real. Não pode optar pelo lucro presumido. A outra condição são algumas atividades: bancos, factorings, securitizadoras, enfim, atividades financeiras e algumas outras previstas na legislação. Tem uma terceira, que é de benefícios fiscais, que você também é obrigado a fazer a apuração do imposto pelo lucro real. E aí tem uma última, um pouco esquecida, que está lá no item 3 do artigo 257, que fala assim: que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. E aí isso aí deixa uma lacuna. Em que momento você deve fazer, obrigatoriamente fazer a apuração pelo lucro real, já que se você tiver um ganho no exterior, você tem que fazer você está obrigado ao lucro real, conforme o artigo 257 do decreto 9.580 de 2018. Bom, isso aqui está disciplinado, os ganhos e lucros no exterior, está disciplinado na instrução normativa da Secretaria da Receita Federal 213/2002, parágrafo 1º, itens 2, parágrafo 2º e 3º. Artigo 1º, parágrafo 2º e 3º. Lá ele elenca as condições para que você faça e reconheça os lucros no exterior. E nessa mesma legislação, nesses dois artigos que eu citei, eles determinam que os rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior obriga a pessoa jurídica a fazer a apuração pelo lucro real. Ou seja, se ela vinha fazendo pelo lucro presumido, tem que fazer pelo lucro real. Mas a forma definitiva é o ato declaratório interpretativo 5 de 2001. Ele determina o seguinte: a pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em relação ao ano calendário, incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo lucro real por ter auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, deverá apurar o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido sobre o regime de apuração pelo lucro real trimestral a partir, inclusive, do trimestre de ocorrência do fato. Então esse ato declaratório interpretativo 5/2001 já jogou aqui a forma que deve ser apurada em caso de incorrer nessas condições de ter oferido lucro no exterior. Então o desenquadramento aqui é imediato. Você incorreu nessa situação, você desenquadra. Ou no caso você faz a desopção obrigatória, né? Então esse caso aqui, em que você faz isso, o legislador obrigou você a fazer a opção pelo trimestral, seguindo mais ou menos a mesma dinâmica do lucro presumido, que é a apuração em trimestral, e você pode então nesse momento fazer a opção ou a obrigatoriedade de fazer a apuração do lucro real de forma trimestral. Isso aí gera uma grande vantagem,
Porque se você tiver com essa dificuldade, hoje ainda é dia 23/9. Então você pode procurar uma corretora e fazer um investimento no exterior, um bonde, uma ação com viés de alta, óbvio. Faz o investimento amanhã, na quinta-feira você realiza, tem o lucro no exterior e você consegue retroagir então a apuração pelo lucro real trimestral a partir do terceiro trimestre. Então, julho, agosto e setembro você vai conseguir fazer a apuração já pelo lucro real trimestral e em caso de não haver nenhum lucro, você não vai fazer nenhum pagamento, diferente do que ocorreria no lucro presumido. É uma grande estratégia, eu sugiro você analisar bem essa situação e fazer o resto aí com o seu contador. Só lembre o seguinte, um lucro real, ele demanda uns processos mais abrangentes, um compliance tributário melhor e aquelas picuinhas que o seu contador fica te perturbando, você vai ter que atender. E tem uma outra questão importante no lucro real, que você não pode deixar de esquecer, é que vai fazer a apuração do PIS e da COFINS de forma cumulativa. Então tem que fazer essa continha, isso é com o seu contador. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, até mais, um abraço a todos.